Claro que a gente continua errando sempre, Sim, não adianta. sempre. Uma que tem erros novos e às vezes a gente cai naquele erro antigo de novo. Porque que bom se o nosso corpo fosse uma máquina que a gente pudesse simplesmente programar ela, né? Não, por aqui não vai, não adianta, a gente tem as nossas vontades, a gente tem as nossas necessidades como ser humano, temos as nossas personalidades principalmente. E é incrível, porque o ser humano ele tem 9 personalidades dentro dele, porém, com as coisas que nos acontecem lá atrás, como aconteceu com você daquela vergonha, tem alguma coisa que diz sobre o que você é hoje, da vergonha que tu passou, ou eu, né? Ou de você ser metido, que nem você dizia que há. Sim, Então, o que me chamou atenção na história do Robson, por exemplo, foi ele dizer, né, que ele via sempre uma oportunidade. Ah, não. Peraí, tem uma oportunidade aqui, vou deixar a vergonha de lado e eu vou, vou, né? e vou, e tô ganhando alguma coisa em Sim, relação a isso. E isso é legal demais, né? E aí a gente tem a nossa personalidade forte ali dentro do que a vida vai levando, o rumo da nossa vida vai nos levando, né? Hoje, por exemplo, por que que eu sou do jeito que eu sou? Eu sou do jeito que eu sou porque lá atrás eu construí a forma que eu sou agora. Só que todo ser humano tem os seus vícios e tem as suas virtudes. E aí, onde é que a gente vai focar? Nos vícios? Não dá, né? Eu sou uma pessoa totalmente controladora. Se eu for olha. focar no meu vício, eu tô lascada e todo mundo que vive comigo tá lascado. Meu marido diz, tu me dá um pé na bunda a tempo, né? Agora, se eu for focar na minha virtude, que é gostar de ajudar as pessoas, de fazer isso, que tem isso dentro de mim, mas eu também preciso de um esforço extra, ah, legal, vai dar certo. E tenho que equilibrar, porque se eu ficar doando demais para os outros e esquecendo demais de mim, eu vou virar uma pessoa frustrada daqui a pouco, porque a certo momento vai dar choque. Ah, não, eu tô fazendo tudo para essa pessoa e não tô recebendo nada em troca. De onde você estava assistindo o Coringa hoje e ainda estava pensando, ele era uma pessoa boa. Ele era É. uma pessoa boa. Daqui a pouco, tanto Exato. fizeram mal para ele que ele se tornou Aquele quem ele se tornou. que saiu por último É, ali. Que saiu por do Joaquim último, Fênix, isso. né? Nossa, muito bom o filme, hein? Bom, bom mesmo. Bom. Eu tava Eu fui no cinema falando assistir, nesse cara. filme, o cara é um gênio, né? Ele passou um bom tempo com pessoas com a mesma, era uma espécie de doença ou algo assim, O né? mesmo O processo mesmo ali. processo, ele ficou um tempão com pessoas assim que riam do nada e coisa e tal. E é muito massa. Esse filme ensina muita coisa. Porque pra muitas pessoas que eram. Hoje, pra nós adultos, quando era criança, a gente pensava que o Coringa era um vilão. E pra Uhum. adultos, hoje a gente vê que o Coringa não era vilão. E é impressionante, se a gente for parar para pensar, qualquer um de nós pode chegar A no ser o extremo Coringa. que o Coringa Sim, chegou, com porque era Aham. certeza. isso que eu vinha dizendo. Daqui a pouco, se você não parar para se reavaliar, você entra num surto. Hoje, o que nós mais temos de poderoso no nosso corpo humano é a nossa mente. Uhum. Você se deixa, a tua mente, ela projeta coisas fantásticas, isso é impressionante, né? Então, você pode ser quem você quer, sim. O que que você escolhe para você? Quem você escolhe ser? Era o que eu vinha falando. Você precisa se conhecer. Primeiro lugar, ah, não, eu vou me autoavaliar, vou olhar para dentro de mim, porque como é que eu vou conhecer uma outra pessoa se eu não conheço nem a mim própria? Sim. Como é que eu vou conseguir ajudar as outras pessoas se eu não consigo ajudar nem a mim próprio, né? Então eu acho bem bacana. Eu sou fascinada por tudo que fala da mente, Nossa, né? eu também. Psicológico, tudo. A gente tem mais neurônios, a gente tem mais conexões do que existe de estrelas no universo, no É nosso muito cérebro. louco. Então, imagina a capacidade disso, né? E o problema é que muitas vezes a gente se vicia no hoje, a gente esquece, né, de se reavaliar. A gente tá só levando ali um dia após outro dia ali, dá coisa ruim, a gente, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, e esquece um pouco de ter essa autocrítica, essa autoavaliação, né? Já fica uma dica aí pra quem tá assistindo, né? Uma É que, é, maturidade a é mais. que o ser humano, não sei, mas o ser humano tem o costume de avaliar os outros e não se É avaliar. perfeito, Uhum. É, perfeito. que querendo ou não, às vezes a gente ou fala mal ou fala bem, mas fica avaliando os outros e não se avalia, né? Já dizia Sócrates, né? Me perdoem se eu errar aqui, mas conhece-te a ti mesmo. Mesmo. É, Aham. isso Perfeito. mesmo. Eu acho que é ele também. Se enxergue, se olhe, porque quando é muito clichê isso, mas quando você está apontando demais o outro é porque tem Tem alguma uma coisa coisa em errada você, contigo, é. né? E hoje em dia eu fico impressionada porque todos os erros que eu via lá atrás nas outras pessoas realmente é o que aconteceu comigo.
Quer ver um exemplo disso? É a questão de que quando você nasce, a nossa primeira referência para julgar são os nossos pais. Vocês já perceberam quando nós somos crianças, agora que a minha filha está aqui, né, ela vai sentir um pouquinho uma agulhadinha nela, mas não é a intenção. Isso eu falo abertamente para ela lá em casa. Beleza. A questão, assim, ó, nós somos muito rápidos em julgar os nossos pais. Quando nós somos crianças, principalmente quando nós somos adolescentes, né? Ah, os nossos pais não sabem de nada, nós que sabemos de tudo. E quando a gente se Uhum. torna pai e mãe, que nem você já não sei, você não é pai, mas o Eu sou. Robson já Robson é é. pai. Então, a gente acaba cometendo aqueles mesmos erros que a gente jurou que não ia cometer com os nossos filhos. Sim, é Por verdade. quê? Porque a gente focou no erro e a gente não focou na solução. Quando a gente acontece algo muito impactante até os 7 anos da nossa vida. Acontece algo que pode nos traumatizar para sempre ou não. Aí até os 14 você toma uma decisão de não fazer aquilo. Foi a decisão que eu tomei, por exemplo, não, a minha família é totalmente desestruturada, não é isso que eu quero dar para minha família. Eu não quero dar uma família sem estrutura, eu não quero dar ter um filho que não vai ter pai, né, uma família que não vai ser ali aquele padrão, entre aspas, de família. E o que aconteceu foi exatamente o que eu fiz, né? Eu caí porque hoje eu tenho um segundo relacionamento, que é o meu marido, né? Ele é pai das crianças, porém ele não é o pai biológico, ele só é pai, né, porque foi ele que criou desde pequenininhos e tudo mais. E foi exatamente isso que eu trouxe para minha vida ali, adolescente mesmo, porque com 15 anos eu casei. Tive o meu filho num casamento totalmente desestruturado. Uhum. Fui uma mãe totalmente desestruturada e assim foi indo. Olhei para onde não deveria olhar. E o ser humano, ele faz isso. Às vezes, quando você olha muito para onde você não quer, é exatamente para lá que você Que vai. você vai. É aquele conselho que eles dão para os pilotos de Fórmula 1, né? Quando vocês estão indo, se vocês verem que vai bater, não olha pro muro. Não olha pro muro. Se você olhar pro muro, você vai bater no muro. Você vai continuar Você e vai vai. bater. Não, você vai bater. Isso é fato. Isso não é uma. Isso aí é fato. Eles aconselham. Se você vê que vai bater, não olha pro muro, porque senão você vai bater no muro. É impressionante. Impressionante Que mesmo. louco, né? Cara, que bacana. Eu apanhava muito quando quando eu era pequeno do meu pai. Cara, qualquer coisinha meu pai me batia muito. E eu prometi pra mim mesmo, cara, que eu Isso é verdade. não ia bater nos meus filhos. E não bato, sabe? Não bato. E o Matheus também. Eu criei o Matheus desde os 4 anos, né? Ele é meu filho do coração. E tem o Noah, que daí já é o meu filho de sangue. E às vezes dá vontade de dar uns palmadas, mas não bato, não bato. Tanto num quanto no outro. Mas não bato, assim. Mas também, assim, tipo, eu acho que vinha disso também, porque meu pai apanhava muito, né? Então acho que é aquilo que você Vem. falou, né? Meu pai É a apanhava forma que ele foi muito. educado, né? Meu pai apanhava muito e acabou que eu também apanhava muito. Eu sou muito É chato, que muito criam ciumento. ciclos, né? É, E feliz é de quem consegue quebrar Quebrar. qualquer tipo de ciclo. Quando a pessoa tem aquele pensamento fora ali da curva, né? curva, Da né? Ela curva. consegue quebrar os padrões, né? É. Como eu falei, eu gosto muito, né, dessa área de psicologia, dessa área da mente e tudo mais. E quando a gente começa a ver, assim, que nós somos culpados até certo ponto só, mas que muito que a gente traz é pelos traumas que a gente viveu, que nem você acabou de dizer, teu pai batia muito, mas ele também apanhava muito. Então, vem trazendo isso. Às vezes ele julga aquilo ser certo, Uhum. né? E ele não quer que aconteça, porém, quando ele viu, ele já fez. Já fez. E aí? Por quê? Porque não se conhece. Não se conhece. Tá, mas o porquê que eu sou assim? Você já tem uma outra personalidade diferente, é outro ponto que tu tem que pegar. Mas aonde que eu vou agora, né? É que nem eu, por exemplo, ali, essa questão de que meu pai batia na minha mãe, por exemplo. Eu tenho muito o senso de proteção hoje em dia, eu trouxe isso da minha infância e eu sou controladora por quê? Porque eu lembro que uma só vez que eu vi ele batendo nela, a minha vontade era que eu queria proteger ela e não conseguia. Eu queria fazer o meu pai parar de bater nela e não conseguia. Então eu trouxe isso para minha vida adulta. Hoje tudo tem que estar no meu controle. Se não tiver tudo no meu controle, parece que me trava, sabe? Mas porque por essa necessidade de você querer mudar e não conseguir mudar. E assim vai. Perfeito, pra tu ver o quanto que influencia, né, a tua criação ali, o produto tu é o meio do produto ali que envolve. E muitas vezes eles colocam muitas crenças limitantes na gente também, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo quando eu era mais pequeno de sair na rua, porque eu era muito protegido, eu perdi meus pais cedo, então imagina, né? Todo mundo me criava numa bolinha assim, né? Tadinho e tal. Deus o livre sair na rua. Tanto que a primeira vez que eu fui viajar sozinho, o coração ali a milhão, e eu nem sabia o porquê, sendo que era uma viagem normal, sabe?
Então, tudo influencia no teu atual. É muito importante você pesquisar o teu passado, ver o que que tá acontecendo aqui no teu presente, se tem alguma coisa, alguma conexão para você refletir, mudar isso, porque o cérebro é incrível. Ao mesmo tempo que eles podem te pôr uma crença limitante, você pode ir lá e reprogramar isso Pode ser e boicotar. e boicotar e fazer utilizar isso para te impulsionar ainda mais. Por exemplo, você com medo. O medo ele é, pô, não faça. Pô, o medo é natural, a gente precisa ter para sobreviver, Sim. né? Mas ele não Então, pode ser em excesso, né? Senão hoje ele exatamente. vai Ele travando. te trava e impede de você crescer, né? Exato, exato. Exatamente. Muita coisa, na verdade, né? Eu deixei o medo me dominar. Toma Não conta. foi até conseguir chegar num estágio de que não, peraí, né? Que foi o que aconteceu, quase aconteceu, na verdade, minha última questão ali do medo, meu último desafio foi quando eu resolvi sair da rádio. Quando eu resolvi Eu pedir ia te perguntar o É, porquê. Eu a ia te gente perguntar o porquê. Eu tava com essa pergunta, eu tava esperando vocês Tava coçando concluir. Eu ia perguntar qual foi o real motivo. rádio? Gente, então, a respondendo essa pergunta pra vocês, eu acho que eu ainda não respondi pra ninguém. Tem gente que acha até agora que eu ainda vou voltar. Tem gente que acha que eu tô Olha. numas férias prolongadas, né? Muita gente mandou mensagem até hoje. Ai, Grace, quando que tu volta? Porque, né? E eu não respondi a público pra ninguém por que que eu saí, nem quando eu nem comuniquei a público que eu saí, nem nada. Mas, gente, foi uma decisão que eu vinha já há muito tempo, né? Pensando, o que que eu faço e tal. Quando eu entrei na rádio, era minha paixão, meu Deus do céu, e eu realmente adoro, me fascina, né, esse mundo de conversar com outra pessoa que está lá do outro lado. Você é uma companhia, quando você trabalha numa rádio, você é uma companhia para muita gente. Às vezes é a única pessoa que vai ouvir ali, né? E eu lembro que quando assim eu queria sair, porque realmente o meu trabalho de divulgação estava me consumindo bastante tempo, foi uma decisão difícil pelo seguinte: eu fazia o que eu amava, eu não ganhava mal. Eu trabalhava só 4 horas, né? E eu lembro que meu marido começou a dizer: olha, para você conseguir pegar mais clientes, para você conseguir atender a demanda de clientes que vem para você, você vai ter que deixar a rádio. Você vai ter que deixar a rádio. Eu falei: não vou deixar nunca. Eu lembro que eu falava para os meus coordenadores: ó, pode ficar tranquilo, porque eu aqui eu vou ficar o resto da vida. Vou me Aposentar, aposentar Vou me aí, né? aposentar, né? Vou virar patrimônio, da minha vez não vou e tal, não sei o quê. E eu lembro que em determinados momentos, assim, começou a dar choque. Começou a dar choque. Às vezes eu não conseguia atender um cliente, às vezes, por pedido da própria emissora, aquele cliente você não pode atender. Isso começou, de certa forma, começou a me incomodar. Os clientes, eles vinham até a mim e eu tinha que recusar, né? Porque às vezes era uma determinação, às vezes, não podia porque, e tal, não sei o quê. E aquilo começou a me incomodar, porque aí eu recebi uma certa cobrança dos próprios clientes. Tá metida, tá boba, tá achando que... Porque eu não podia dizer o porquê realmente que era, né? E aí foi onde eu comecei a abrir a possibilidade. Falei: acho que tá na Opa. hora de eu sair. Tá atrapalhando. A demanda É. tá aumentando aqui e aqui tá atrapalhando a demanda. Exatamente, tá. Eu acho que essa é a palavra, começou a atrapalhar. E eu lembro que uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse: olha, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher, ou você trabalha aqui, ou você trabalha com o teu Instagram. E aí, obviamente que já fazia um bom tempo que eu estava ganhando bem mais com o meu Instagram do que o que eu estava ganhando lá. E eu falei: olha, não me faz tomar essa decisão, porque é com o meu coração partido, mas eu deixo a rádio e não deixo o meu Instagram. Não, então deixa assim, por enquanto. E Então o deixa medo de te assim. perder também. Como se fosse um blefe. Ali eu senti um blefe e eu não sou de blefar. A Uhum. partir do momento que eu chego pra você, e isso me incomoda, porque personalidadezinha forte da Aí pessoa, você né? fica resmoendo e pensando. Aí Resmoendo. eu fico, eu não gosto de blefe, eu não gosto de chantagem, eu não gosto daquele negócio de leilão, sabe? Uhum. Você me paga mais. Robson, eu quero te vender esse amendoim aqui. Você me paga quanto? Você me paga. Não, não tem. Não existe O isso. amendoim é 5 pila. Tu quer, tu quer. Tu não quer, eu vou oferecer pro próximo que quer. E assim vai. E aí aquilo começou a me incomodar, começou a dar choque com o quê? Com a minha essência. Que daí você pode estar no lugar que você ama. Mas se as tuas metas, se a tua essência tá dando choque, não interessa. Você pode amar. Não deixa. Não deixa aquilo. Teus valores. Teus valores sempre tem que estar em primeiro lugar. E aí eu lembro que quando começou a ultrapassar, assim, o meu amor começou a ultrapassar os meus valores, começou a me incomodar. E eu ia trabalhar incomodada, eu ser incomodada, e eu dizia um não pro cliente incomodada. E assim, eu falei: não, agora tá na hora. Agora tá na hora de eu sair. E aí eu tomei a decisão. Eu lembro que eu pensei bastante. Eu lembro que quando eu saí da sala do coordenador, que eu pedia para sair, que eu pedia demissão,
Eu voltei pro estúdio, fiz uma foto pro meu marido, voltei pro estúdio, né? E fiz a foto do meu marido chorando, tenho essa foto horrorosa até hoje, chorando, chorando, chorando. Falei pra ele, ó, não acredito, mas fiz. Ainda foi um período de negociação, ainda demorou um pouco para eu sair e tal, mas olha, gente, hoje eu posso dizer assim com toda certeza, então sim, eu pedi para sair, foi uma decisão minha e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não por a rádio é um universo maravilhoso. Porém, você precisa saber o que você quer da vida. Você precisa estar seguro do que você quer para você, para nada te atrapalhar. Porque se você souber quem você é, que nem vocês perguntaram, quem é a Grace, quando começou aqui, né? Se você souber quem você é, se você souber onde que você pode chegar, e se você souber que você tem potencial para chegar muito mais longe, que ninguém pode te bloquear, ninguém pode colocar um teto. Robson, tu vai ficar só aqui só aqui no Pod Prosa, tu não vai sair daqui, tu vai ficar só aqui, não vai aumentar, tu não vai ir para outras cidades, tu não vai chamar famoso, tu vai chamar só os logianos para participar aqui. Tu não pode dar o direito de ninguém te falar isso. Se você quiser, daqui a pouco tá entrevistando, sei lá, quem é a maior celebridade que tem hoje, mas tu quiser, tu tem que poder, entende? Tu tem que estar livre para fazer isso. E aí você tem a chance de ir, quando você sabe que você pode. Mas até você conseguir ter certeza, é trabalho. Trabalho na mente. É você se reafirmar para você mesmo. Não, eu posso ir mais longe, eu posso ir mais longe. E assim ir. Cara, muito obrigado primeiro por você compartilhar algo que você não compartilhou com ninguém, né? Como tu falou. Primeira mão. Primeira mão. Que bom. É o teu primeiro podcast? Primeiro. Uhum. Que legal. E tá indo muito bem, né? Não, mas é que ela tá no... Já tá no ramo, né? No habitat natural. Nada novo aí pra Tem ela, que me né? segurar um pouco, né, gente? Porque, eu se me deixar aqui, não, Não. peraí. Então tá, vamos voltar lá em 1900. Mas é isso que a gente quer, que o convidado me fale fala, bastante. tu fez jornalismo, então? Então, eu fiz jornalismo e foi pela segunda vez. A minha história de jornalismo é bem engraçada, porque como eu falei pra vocês, desde muito pequenininho, eu adorava comunicação. Quando eu era criança, eu brincava assim, ó. Eu brincava que eu era apresentadora, eu brincava que eu era jurada do programa de calouro, aí eu brincava que eu era a caloura. Aí eu fazia todas, fazia né? os três Eu ao mesmo pegava, tempo. fazia tudo ao mesmo tempo. Pegava, cantava. Não, primeiro o apresentador, né? Vamos chamar, não sei o quê. Daí eu entrava, né? Aí depois eu ia lá pro júri, falava, me avaliava e tal, e tudo. Era assim. É tipo Chaves Escova de vendendo cabelo. churros pra ele. Exato, mas olha, não tem comparação melhor. É tipo Chaves vendendo o próprio churros, comprando. E às vezes eu era crítica comigo mesma. Era Isso é bom, impressionante. Muito bom. Ai, ai. E então, como eu sempre gostei, eu pensava, meu Deus, né? A minha mãe tinha certeza absoluta que eu ia ser uma jornalista âncora de jornal nacional. Olha. Não, na verdade, estou mentindo, porque o sonho dela era que eu fosse aquelas jornalistas de, como é que chama? Aquelas aquelas correspondentes que vão para Vai lá fora. pros Estados Unidos. Lá para os Estados Unidos. E ela queria que eu anunciasse uma guerra. Era o tipo, sonho da minha nossa. mãe, era que eu tivesse lá um bombardeio atrás de mim. Eu falei, nossa, mas como Não, que Nossa, tem? mãe, que é isso? âncora, não? É Te âncora amo que chama. também. É âncora. A âncora que fica na Que bancada, fica na né? bancada. Então não sei. Eu almejava ser aviãozinho. âncora, né? Mas não, minha mãe queria que eu fosse falar da guerra. Falei, obrigada, A mamãe tua mãe, assim. Quando show. começou o Donald Trump ali com o cara da China, tua mãe, Por é aí. agora, é agora, É filha, agora que vai. filha, é Não agora. fui a decepção, né? Almeja, Não, almeja. tô brincando. Almeja. Mas realmente todo mundo percebia que eu tinha, que por mais que eu fosse tímida ou não, eu tinha essa pegada muito, né? Eu puxava muito. Então minha mãe sempre achou realmente que fosse jornalista, ela sonhou alguma coisa com o direito ali também, mas não. E aí eu fui, antes um pouquinho de eu engravidar da Gabriela, eu fui fazer jornalismo pela primeira vez lá uma das nossas universidades que nós temos aqui. Fiz 3 períodos, gente. Quando eu cheguei no terceiro período, comecei a achar difícil, enfim, naquela época era mais por isso, assim, tava muito difícil realmente. Eu tinha já o meu filho pequenininho, aí engravidei da Gabriela e falei, não, pronto, agora não é mais pra mim, não vou. Desisti, parei e tal. Falei, não, mas quem sabe um dia eu volto, né? Como a volta da rádio ali, quando eu comecei a trabalhar na rádio, aí eu pensei, acho que é agora, vou voltar agora. Fiz até o terceiro período de novo. Era alguma coisa com o terceiro período ali que eu tinha. Gente, eu cheguei. Aliás, não, mentira. Fiz até o segundo período, nessa segunda vez. Quando eu cheguei ali no segundo, eu falei pra galera, gente, Não dá. parabéns. Show. Que legal que vocês aguentam. Não suporto vir na aula. Não suporto. Aí, sabe o que eu criei dentro da minha cabeça? Isso não, as jornalistas vão me matar agora e os meus ex-colegas de De bancada. de
de acadêmicos lá também vão querer me matar. Inclusive, eles se formaram essa semana, né? Aí, pra mim, o jornalista ele tem que ser fofoqueiro. Ele tem que amar, ele tem que adorar, extrair, saber da vida do outro Mas e é tal. verdade E eu isso. não tenho saco, gente. Se eu depender de perguntar pra você alguma coisa, mas eu nunca vou saber. Às vezes, Vou até morrer meu de marido, fome, né? às vezes até meu marido pega no pé, né? Nossa, mas você conversou tanto tempo com a pessoa e não sabe onde que a pessoa mora, o que a pessoa... Eu falei, mas não fui fazer uma entrevista com a pessoa. Se eu vou fazer uma entrevista, tudo bem, mas eu vou fazer uma entrevista com ela. Então, eu não tenho essa curiosidade de realmente extrair informação e me incomoda um pouco expor os outros. E eu levei muito para esse lado negativo. Obviamente que a gente sabe que o jornalismo não é isso. O jornalismo ele tem como função o de informar. Mas eu levei muito para esse lado, não sei por quê. Eu ia para aula e parece que era isso. Parecia que era extrair alguma coisa para expor e eu não gostava de expor ninguém, porque eu também não gostava de ser exposta. Algo que já Perfeito. vinha lá de trás também, que a gente Exato. traz junto com a gente. E aí eu falei, não, eu gosto do entretenimento. E realmente, eu sou fascinada pelo entretenimento. Assim, o meu sonho da minha vida ali, até um tempo atrás, era ser apresentadora de programa que nem Eliana, né? Que nem eu brincava ali quando eu era criança, né? Aham. Que Ter legal. aquilo, fazer esse tipo de coisa. Então, é isso que eu gosto. É de impulsionar, é de fazer, de falar de coisa boa, de falar de coisa divertida. Aquele negócio do, estamos aqui. E não combina. Parece que não, se eu tenho que dar uma notícia muito séria, assim, eu já travo, que era o que a gente vinha conversando nos bastidores. Tem Aham. script, tem ali um negócio decorado, Não vai. não vai, Não desce. não vai. É, a gente também. Eu acho que se a gente tivesse algo assim, acho que não ia também. Porque você tem. Se torna muito robótico o Sim. negócio também. Então, como eu falei, a gente. É igual você estar na família ali, na casa dos teus familiares, sentar numa mesa e conversar. E é isso que a gente faz aqui. Eu gosto bastante disso. Eu lembro que há um tempo atrás eu dizia, meu Deus, gente, eu não sei como é que eu tenho um emprego e como é que eu sou casada, porque eu sou muito assim, muito louca, eu gosto das coisas. Se eu não tivesse compromisso nenhum na vida, eu ia estar um pouquinho hoje aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, um pouquinho lá, assim, ia ver totalmente desprogramada, né? E é engraçado, porque isso dá choque com a pessoa que eu sou, porque eu Aham. sou totalmente regrada, programada e certinha e tudo mais. Só que é isso que torna curioso o ser humano, porque ele se direciona realmente porque ele quer. Então, para mim, é um desafio hoje. Eu sou disciplinada e tudo mais, mas porque eu me programo para ser dessa forma, né? Então, eu escolhi ser dessa forma. Mas não, vamos viver a vida loucamente, né? O E é que eu porque quero você saber da vida dos gosta. outros? E é porque você gosta também, É, né? Porque a gente. Eu falo isso até pra minha mulher ali com o meu filho, o Matheus, que ele é muito inteligente. O Piá é um gênio, assim. Só que porque ele gosta. O que ele não gosta, ele não pega de jeito nenhum. Não tem jeito. E acho que isso é muito da gente, porque tem muita coisa que a gente não gosta, que não vai. Eu já cheguei a trabalhar em empresa que eu tava odiando, que eu botava o sim. pé direito dentro da loja e o pé esquerdo eu tava querendo ir pra casa. Daí é a hora que eu também chego e falo, ó, isso não tá dando mais, porque quando começa a pesar, saturar, pra mim não rola. E é por isso que é importante, né? Você sempre abrir novos caminhos, porque você chegar num nível que você possa dizer, não, eu não quero isso aqui. E você realmente conseguir se redirecionar, nossa, gente, é uma construção. Porque eu lembro que esses dias eu fiz alguns meses atrás, ali no final do ano, eu fiz um post dizendo que numa sexta-feira à tarde, falei, tô passando com a minha cachorra. E eu recebi algumas críticas. Aí depois eu fiz uma história, falei, gente, até eu chegar numa sexta-feira à tarde, em época de Natal, eu aqui passeando com a minha cachorra, vocês têm ideia de quantos dias foram acordando 6 horas da manhã, indo dormir meia-noite, 2 horas da manhã? Falei, foi muitos anos da minha vida. Eu trabalhava que nem cachorro, eu trabalhava em 2 empregos. Trabalhava, era que nem o Júlio lá da, Ah, Todo da mundo Rochelle. odeia. 2 empregos. Então, era assim, realmente foi muito peleado. Então, quando a gente consegue fazer essa construção, né, para daqui a pouco você chegar num patamar que você, claro que eu não tô onde eu, nem perto ainda onde eu quero ir, só que você ir construindo aos poucos e saber que não é do dia para noite e Sim. lembrar sempre da tua essência, porque principalmente assim, vocês também sabem que querendo ou não, hoje é um ramo que chama a atenção do pessoal, né? Tanto faz se é grande, se é pequeno, se não é, às vezes quem tá aqui atrás de um microfone. Eu lembro que até hoje o locutor que me treinou, ele disse, ó, Grace, quando você estiver atrás desse microfone, ele disse, sempre passe a mão aqui em cima da tua cabeça. Ele disse, se você sentir uma pontinha aqui em cima, tá na hora de você frear. Daí eu falei, ué, né? Como Fiquei assim? pensando. Daí ele disse, sabe que pontinha é essa? Daí eu falei, não. Daí ele disse, é quando a tua estrelinha, quando você começar a achar que você tá virando estrelinha, porque você não tá virando. Vai Certo. lá, empurra ela de novo lá e Que nunca legal. esquece de quem tu é. Porque a partir do momento que você achar que você é estrelinha, você se perdeu. E realmente, hoje a gente vê muitas pessoas se perdendo achando que é mais do que os outros, ou achando que, não, agora eu já estou por cima.
a gente nunca vai estar. E a gente nunca é nada, né? Eu lembro quando o pessoal diz, você é locutora. Eu estou, né? Nesse momento, eu estou sendo locutora. Mas hoje em dia eu já não sou mais. Então, e assim é a vida. Hoje você tá num ponto, amanhã você tá em outro. E o que que você constrói nesse longo aí é o que você vai guardar para sempre. Sim. Aí é o que vai ficar com você para sempre. Né? Isso é bem legal. E você falando ali da tua cachorrinha, é o que a gente comentou aqui no começo do episódio. Muita gente conhece do Instagram, né? Não te conhece o que você passou, a carga que você tem, né? Então, veja bem, provavelmente algumas pessoas achavam que o seu marido era o único, não teve um outro, Uhum. né? Até mesmo porque você não expõe isso pra qualquer pessoa. Então, acho que são coisas que o pessoal tem que parar um pouquinho e pensar, tipo, poxa, mas eu também tive um passado, será que ela não teve? Será que, né? Então, acho que as pessoas têm que parar, é aquilo que a gente tava falando, as pessoas têm que parar de apontar pros outros e falar, mas prestar atenção na gente mesmo, né? Então, Isso eu uso hoje isso muito para realmente conversar com os meus seguidores, né? Eu tento trazer essa linha de, olha, gente, superação. Hoje o meu Instagram é voltado, assim, para a maioria das pessoas que me seguem há mais tempo ali, que me acompanham bem, é justamente isso que eu tento mostrar. Eu não tento mostrar uma vida, eu sempre mostro o lado bom, isso é fato. Eu não vou mostrar o lado ruim, eu vou aparecer chorando lá, me lamentando o dia que eu tô morrendo. Não, claro que não, né? Tu quer ver coisa triste, vai lá e procura um filme de drama. Eu acho que não é para isso que serve, mas eu sempre tento trazer o lado da superação. Então eu uso a minha história, já contei, porque eu já tive depressão, já tive, né, sofro até hoje de ansiedade e tudo mais. Então eu trago a minha história para tentar ajudar essas pessoas que também já passaram por coisas lá atrás e acham que não tem mais jeito. Então hoje eu fico tão feliz assim quando eu recebo uma mensagem: nossa, Grace, olha, eu achei que já estava tudo perdido para mim. Eu tenho uma menina que eu lembro que quando ela recém chegou aqui em Lages, deu coincidência de que era quando eu estava contando da minha história da depressão, né? Ela pegou e falou para mim, ela disse, olha, eu precisava de uma indicação de alguém que pudesse me ajudar a levantar a autoestima. Acabei de me separar, tô me sentindo assim, assim, assada, tô com vontade de me matar e eu só tenho a minha filha, hoje tudo que eu faço é por ela. Daí eu falei, olha, não, calma, né? Mandei vários áudios para ela, indiquei algumas profissionais que me ajudavam ali e tudo mais. E hoje eu olho, ela me agradeceu e tudo, mas hoje eu olhando o Instagram dela, assim, eu fico impressionada, porque ela tem um brilho, ela tem uma pessoa totalmente diferente, assim, e ela me falou, ela disse, nossa, Grace, ela falou como é interessante, como você realmente falou que é só o tempo, que é só a gente virar a chave, virar essa chave, porque é o tempo, gente. Quando você está sofrendo, você acha que é a última coisa que vai te acontecer na vida. Aí, hoje em dia, assim, eu olho para trás, meu Deus do céu, como eu era boba, né? Quantas coisas eu passei lá atrás e podia ter ficado lá. E então, por isso que eu tento ajudar com a minha história que eu tive lá, muitas pessoas que passam pela mesma. Que nem você comentou ali que muita gente não sabe, realmente as pessoas às vezes até se surpreendem quando eu falo, porque as crianças, os meus filhos, que eles brigam comigo quando eu falo crianças, né? Porque eles estão com 17, 14 anos, então eles ficam loucos comigo. Aí, mas todo mundo se surpreende, porque como o Cristiano pegou eles muito pequenininhos, eles têm uma relação de pai e filho mesmo, né? E todos os direitos e tudo mais. Então, é pai e filho. Então, quando as pessoas perguntam, a gente responde, mas a gente não sai com uma plaquinha, ó, eles não são filhos exato. biológicos, né? Eu passo por Então, isso, né? então, tipo, quando as pessoas perguntam a história e tudo mais, ficam, nossa, uau, que interessante, que bacana, sabe? Porque muitas mulheres que estão passando pelo que eu passei, porque imagina, eu tinha um filho de 2 anos e estava grávida dela quando eu fui deixada, largada, vamos dizer assim, ou quando me separei, que seja, né? Então, Aham. para mim foi um grande desafio. Era eu e eu mesma para dar conta ali de duas crianças. Pude contar com a minha mãe, que cuidou deles para mim, para eu ir trabalhar e me reerguer e aí sim fazer diferente. Né, a minha vida, que graças a Deus hoje é bem estruturada com eles e tudo mais. Mas, nossa, por trás de tudo isso, uma série de coisas. E às vezes eu vejo assim que tem pessoas que passam por isso e acham que nunca mais vai passar. Não, gente, calma, passa. Só que se programa, pensa o que que eu quero para mim e vai. E só vai, e vai em busca. E claro que a gente precisa de muita ajuda, né? De muita gente para que tá por trás disso, não é simplesmente estralar os dedos que nem acontece no Insta. Seria bom Seria É, perfeito, se né? fosse. eu até fiz. Agora que você falou de estralar os dedos, eu fiz um vídeo do nosso. Da montagem do nosso estúdio, onde eu faço a sala toda bagunçada. Quando a gente resolveu começar, estralei assim. Aí nada E muda. nada muda. Estralei de novo. E nada muda.
Estralei de novo e nada muda. Daí mostrei como é que foi a evolução. Aham. A gente pintando, tirando as Colocando coisas, carpê. colando, colocando carpê. Tipo, tudo muito rápido, assim.